Meus amados, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias hoje na última igreja que nós iremos falar. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 3. Hoje eu vou finalizar os sermões, essa série de sermões que eu tenho pregado sobre a igreja. E na semana que vem nós já vamos estar falando de outro assunto. Mas hoje ainda nós vamos estar falando da última igreja, da sétima igreja a qual o Senhor escreveu. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 14, nós vamos ler até o verso 20. Se você puder ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Né? Se não puder, também não tem problema. De repente você tem uma limitação, pode continuar sentado assim como está. Tá bom? Glória a Jesus. Todo mundo encontrou? Amém? Amém. Vamos orando aí para que logo em breve a gente possa comprar o nosso projetor. Aí nós vamos estar colocando ele aqui para você poder acompanhar em nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 20. Capítulo 3, verso 14 até o verso 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como a água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição com amigos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, pelo privilégio de ouvirmos a tua santa e bendita palavra. E por isso agora, Senhor, clamamos ao Senhor por intermédio de Cristo Jesus. E pedimos ao Teu Espírito Santo que nos conduza nessa noite pelo caminho da Sua palavra. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós e abra o nosso entendimento. Abra o nosso coração. Prepara-nos, meu Pai, para receber a boa semente do Evangelho. Abençoa este irmão, esta irmã que adentrou aqui esta noite. Senhor, que esta palavra possa ir diretamente ao encontro dos seus corações. Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas aprove por médio da tua graça que eu esteja aqui pregando. Por isso, meu Deus, eu clamo ao Senhor, usa-me, meu Pai, como um canal de bênção para a vida dos meus irmãos. Que eu possa diminuir nesta noite e que o Senhor possa mais uma vez ser engrandecido. Assim nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Pode sentar, igreja. Irmãos, chegamos então aqui à última carta que o Senhor Jesus escreveu à última igreja, a igreja de Laodiceia. Falamos de 6 outras igrejas até aqui, e agora nós finalizamos aqui na última igreja. Esta é a única igreja que não recebe nenhum elogio. Esta é a única igreja que Deus não consegue ver nela nenhum ponto positivo. Uma das interpretações que temos acerca das 7 igrejas do Apocalipse, que cada uma delas representa um período no tempo. E o que dá para entender é que essa igreja de Laodiceia representa a igreja dos últimos dias antes da vinda do Senhor Jesus. Então, nessa noite eu quero trazer para vocês uma reflexão, apenas não abordando esse aspecto, mas também trazendo o que é que Jesus estava falando para essa igreja, com o objetivo, o que é a mensagem que Deus quer que nós possamos sair aqui nessa noite e refletirmos para sermos transformados. A igreja em Laodiceia
era uma igreja gigante, uma igreja muito grande da Ásia Menor. Era uma igreja de uma cidade, a Laodiceia era uma cidade muito rica. O comércio na época greco-romano passava por Laodiceia, era um centro comercial. Laodiceia tinha várias rotas para navio. Laodiceia tinha o maior centro têxtil, a maior fabricação de roupas na época estava na cidade de Laodiceia. Laodiceia, na medicina, ela era avançadíssima. Ela tinha clínicas medicinais oculares fantásticas, a qual todo o Império Romano estavam ali. Os maiores banqueiros e empresários da época moravam em Laodiceia. Então Laodiceia era uma igreja, era uma cidade muito rica, muito próspera. E nesse momento aqui, quando João escreve esta carta a pedido de Jesus, é interessante a gente ver que essa igreja, ela gozava de uma situação financeira muito confortável, sabe? E a ponto de que ela se orgulhava tal, de ela dizer assim: eu não preciso de nada, não tenho falta de nada. O que Laodiceia não sabia é que a riqueza material para Deus por si só não quer dizer riqueza espiritual. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém aqui que pensa da mesma forma como os irmãos de Laodiceia, que acha que apenas uma prosperidade material significa que nós estamos bem com o Senhor Jesus. Muitas pessoas têm pregado isso nos últimos dias, mas nada está mais errado. E você e eu vamos ver nessa noite o que é que o Senhor quer nos ensinar. Esta era uma igreja que ela supervalorizava a si mesma. Ela não enfrentava nenhuma perseguição como as outras. Todas as demais igrejas havia uma perseguição, sabe? E ela não tinha os mesmos problemas das outras. Por exemplo, eu coloquei aqui, ela não tinha os falsos profetas que tinha Éfeso. Éfeso vivia um problema de falsos profetas. Laodiceia também não enfrentava problemas financeiros, como a igreja em Esmina, que era uma igreja muito pobre. Também ela não tinha problema com falsa doutrina, como tinha Pérgamo. E também não tinha imoralidade sexual, como tinha na igreja de Tiatira. Preste atenção, era uma igreja praticamente modelo. Mas o que é então? O que é então? Como a igreja de Sardes também, que era uma igreja que vivia na hipocrisia. Essa igreja, apesar de não ter nenhum dos outros problemas e não sofrer perseguição, recebe a carta mais dura do Senhor Jesus. Então a gente precisa refletir nessa noite por que é que Jesus escreveu uma carta tão dura a uma igreja que não tinha nenhum desses problemas que eu falei aqui com vocês, mas ela tinha talvez por Jesus o maior problema que um cristão pode ter. Sabe, irmãos, era uma igreja iludida acerca de si mesma, era uma igreja arrogante, era uma igreja que achava que não precisava de ninguém, era uma igreja que se achava autossuficiente. Sabe, irmãos, quando a gente começa um trabalho como esse, eu falo o seguinte: quando você pega mega igrejas, eu fui membro de Lagoinha, fui obreiro em Lagoinha por muitos anos, e quando eu fiquei sabendo a história de Lagoinha, a igreja começou muito pequena, e quem vê Lagoinha hoje se assusta com o tamanho da igreja, mas ela começou pequenininha. A questão toda que a gente precisa entender é que a igreja, independente do seu tamanho, ela não pode nunca esquecer que quem é aquele que mantém, sustém e faz com que a igreja cresça é o Senhor nosso Deus. E muitas vezes a gente começa a crescer, daqui a pouco a gente começa a ter um poder aquisitivo maior na igreja, começa a buscar mais conforto, começa a comprar terreno, começa a crescer, a igreja constrói, e muitas vezes o pensamento de um monte de nós é que agora a igreja não precisa de mais nada. Nunca estivemos tão enganados. A igreja de Laodiceia pensava a mesma coisa. No verso 15, Jesus deixa claro: eu conheço você. Eu sei quem você é. Sabe, irmãos, existem elementos bastante curiosos aqui que o Senhor Jesus vai citar. E eu quero muito que você, assim como eu, aprendi muito com essa igreja, que eu e você possamos aprender juntos nessa noite. Sabe, não se engane, Ele conhece tudo sobre nós. Nessa noite, nós estamos aqui aprendendo sobre uma igreja que Jesus fala assim: eu sei quem você é. Mas nessa noite o Senhor manda dizer para mim e para você, dizer o seguinte: Ele sabe quem somos nós. Ele sabe quem é você e quem sou eu. Ele conhece a sua igreja. Ele está no meio da igreja. Quando a gente começa Apocalipse, ali no capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus está no meio dos candelabros. Ele anda pelo meio da igreja. Então nessa noite o Senhor está aqui neste lugar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E a primeira queixa que o Senhor Jesus vem dizer para essa igreja é que ela era morta. O verso 16 diz a seguinte palavra:
mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Por que é que Jesus usou essa linguagem de figura, dizendo sobre quente, frio e morno? Olha só, irmãos, como o Senhor Jesus é perfeito em tudo que Ele fala. A Bíblia diz que aquela igreja era uma igreja muito rica. E geograficamente falando, a igreja de Laodiceia ficava próximo da igreja de Colossos, né? E ela também ficava no vale do Rio Lido, próximo à igreja de Hierápolis. Eram duas, a igreja não, as cidades, são cidades muito grandes. Só que olha que interessante, Colossos tinha várias nascentes de águas gélidas, águas frias, muito boas para beber. Já Hierápolis era o contrário. Hierápolis tinha várias fontes de água quente, águas medicinais que muitas pessoas rodavam o Império Romano inteiro para ir lá tomar banho nas águas de Hierápolis com o objetivo de serem curados de seus males. Então perceba que nós temos duas cidades, uma que tinha água fria e uma outra que tinha água quente. Mas Laodiceia não tinha nem água fria nem água quente, porque lá não tinha nascente de Laodiceia. Então toda a água que chegava a Laodiceia vinha das montanhas, através de aquedutos. Aquedutos são caminhos trilhados pela montanha que eles faziam para que a água chegasse lá. O que acontecia? A água saía por de lá. Da mesma forma que em Hierápolis recebia água quente, também vinha água quente. Mas por causa do tempo e das condições que ela chegava, ela não conseguia chegar lá uma água gélida. Então ela chegava uma água morna. Então Jesus está querendo dizer da seguinte forma: se você fosse gelado como Colossos, eu conseguiria te beber. Se você fosse quente como Hierápolis, eu conseguiria até fazer um chá com você. Mas como você é morno, eu não consigo fazer nada. Alguém já tomou água morna? É horrível, você não consegue tomar. Dá realmente ânsia de vômito. Jesus está dizendo assim: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe, irmãos, é interessante nós pensarmos que Jesus está dizendo o seguinte: essa igreja era uma igreja morna. O que é morno no sentido espiritual? É alguém que está no meio do caminho. É alguém que está indeciso, vacilante e indefinido. Irmão, quantas pessoas hoje, nos nossos dias, estão assim nas igrejas? Pessoas sem destino, indefinido, no meio do caminho, sem saber o que fazer. Não estão firmadas, estão assim, como uma casa construída literalmente sobre a areia. Sabe, Jesus está dizendo assim: eu vomito uma igreja morna. Eu vomito pessoas que não têm decisão. Porque se você está frio, significa que você está no pecado, está longe de Deus. Ainda há esperança se você não conhece a palavra de Deus. E se você está quente, significa que você está se dedicando a Deus. Agora, se você está morno, dá um sentido de que você nem está no caminho de pecador e também nem está no caminho da santidade. É como se a pessoa estivesse assim: não, eu quero servir ao Senhor, mas eu também quero continuar aqui com a minha vida. Não faço mal a ninguém, não mato ninguém. Não tem intensidade espiritual. Não tem amor, não tem paixão, não tem dedicação, não tem compromisso, não tem intensidade. Então as pessoas ali em Laodiceia eram exatamente assim. Eram pessoas que queriam o Espírito Santo, mas não deixavam ele agir. Quem não conhece as pessoas assim? Pessoas que querem uma experiência com o Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo começa a incomodar: olha, você está fazendo algo que não deveria. Você deveria tomar outro caminho. Aí a pessoa faz o quê? Ela não quer mais. Ela começa a se afastar. Irmãos, às vezes a gente vai visitar algumas pessoas que estão afastadas das igrejas. E muitas vezes a pessoa está afastada da igreja por N motivos, mas o principal, você começa a conversar com a pessoa e ela fala assim: é porque eu não tenho tempo. Irmãos, eu sempre falo com a Carla, as pessoas precisam melhorar suas desculpas. Porque não ter tempo para Deus é você viver perdendo tempo. Não adianta eu ter tempo para o meu trabalho, não adianta eu ter tempo para tudo nessa vida. Se eu não tenho tempo para Deus, tudo que eu faço é em vão. Aqui era uma igreja exatamente assim, uma igreja morna. E aí existem essas figuras de linguagem. Ele não fala apenas da mornidão. Uma outra figura de linguagem que ele usa é a figura do ouro purificado pelo fogo. Olha o que diz aí no verso 18. Diz assim: eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. Sabe, é interessante isso. Essa igreja era a igreja dos magnatas, dos banqueiros, dos empresários. Era uma igreja muito rica.
E Jesus está dizendo assim: você pensa que você é rica? Eu vou dizer para você que você é pobre. Você precisa comprar ouro de mim. Você já parou para pensar por que Jesus falou sobre ouro? O que é que Jesus estava querendo dizer? Olha o que está escrito em 1 Pedro. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Olha o que diz. Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Olha a comparação que Pedro faz com o ouro aqui. O que é que ele dá a entender a mesma comparação do ouro? Ele diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro está comparando a fé ao ouro. Por que Jesus então chega para essa igreja e fala assim: vocês precisam comprar ouro de mim? Jesus está dizendo assim: a fé de vocês é uma fé fraca. Vocês precisam de fé verdadeira. Vocês precisam da verdadeira fé. Porque, irmãos, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, irmãos. As pessoas, sabe, as duas maiores crises que vão ter na época em que Jesus voltar é a crise da fé e a crise do amor. Jesus fala que o amor de muitos há de se esfriar, e ele diz assim: porventura, quando voltar o Filho do Homem, ele encontrará fé na terra? Irmão, existe muita crença, mas fé verdadeira está acabando. As pessoas estão perdendo a fé. Aqui tinha uma igreja que era uma igreja abastada, que a nata da sociedade romana morava lá, que as principais empresas estavam lá. Essa cidade, irmão, ela era tão rica, que no ano 60 houve um terremoto e destruiu a cidade no ano 60. Sabe o que aconteceu? Poucos anos depois, essas pessoas reconstruíram a cidade sem a ajuda do governo romano. Eles recusaram a ajuda do imperador, porque eles não precisavam. E eles reconstruíram a cidade mais rápido e melhor do que ela era antes. Sabe, irmão, talvez eu esteja falando para pessoas que, assim como Laodiceia, acha que os nossos recursos podem suprir a ausência do Espírito Santo, a ausência de Deus na nossa vida. Não pode. Irmão, é muito bom ter as coisas, é muito bom, mas essa era uma igreja que estava materialista. Era uma igreja que dizia assim: olha, eu sou rico, eu sou abastado, eu não preciso de mais nada. O fato deles terem as coisas, eles não entendiam que não adianta ser rico materialmente sendo pobre para com Deus. Nós temos que ser ricos, irmãos, espiritualmente, não apenas materialmente. Porque o material, o que a Bíblia fala? A traça, a ferrugem e o ladrão, ele rouba, ele corrói, ele destrói. Então o que Jesus está falando é que eles eram pobres de fé. Eles não tinham uma fé legítima. Eles eram fracos na fé, eles eram materialistas. Meus irmãos, quantas pessoas hoje estão nas igrejas crentes materialistas? Eu não sou um cara que prega a miséria. Não é assim. A Bíblia não quer que você seja também um cara miserável, que você não alcance metas na sua vida. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas a gente tem que saber que tudo que nós conquistamos porque Deus assim está nos proporcionando. E se Deus está nos dando condição, de quem é a glória? É dele. Jó é o homem mais rico do Oriente, segundo a Bíblia, mas ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo, mas ele só não perdeu uma coisa: a sua fé. Será que nessa noite eu não estou falando para alguém aqui que talvez comece a crescer muitas vezes na vida quando a gente... E é muito comum as pessoas falarem assim: é muito fácil adorar a Deus quando as coisas estão bem, mas quando vem o problema, aí quando a nossa fé é provada. Por que a Bíblia fala o ouro refinado no fogo? Porque a fé provada no fogo. Eu estava conversando com alguns irmãos essa semana na célula, né? E alguns irmãos compartilhando comigo: pastor, depois que eu estava retornando para o caminho do Senhor, olha, pastor, as lutas têm sido muito grandes. Eu quero dar uma palavra de incentivo para você que está passando por isso nessa noite também. Isso está acontecendo e vai acontecer com todos nós, mas toda luta, ela tem início, ela tem meio e ela tem um final.
Sabe o que está acontecendo com você? A sua fé está sendo refinada. Você está sendo fortalecido para coisas maiores que o Senhor tem preparado para você. Amém, igreja? Sabe, irmão, se a gente não conseguir passar pelas pequenas coisas, jamais experimentaremos as grandes. Alguém conhece alguém que cresceu? Conhece alguém, Fábio, que cresceu grande? Que nasceu grande? Todo mundo começa pequeno. A Bíblia fala que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover um monte para outro lugar. A gente não precisa de muita fé. A gente só precisa de uma fé refinada, verdadeira, legítima. Além de falar isso com essa igreja, Jesus está dizendo: olha, vocês que são materialistas, vocês precisam ser ricos para com Deus e não apenas ricos para com homens. Mas ele não fala apenas de ouro, ele usa uma outra linguagem também. Ele fala que eles precisam de comprar ouro e comprar roupas brancas. Roupas brancas. Como eu disse, a igreja de Laodiceia ficava na cidade que tinha o maior centro polo têxtil da época do mundo. Era uma indústria tão grande, irmão do céu, que eles faziam as principais roupas dos homens mais ricos do mundo e eles enviavam para todo mundo, eles exportavam para o mundo inteiro. Então eram empresas gigantescas que tinham nessa cidade. Então você imagina se você está numa cidade, não sei hoje uma cidade que deve ter só gente que se veste bem aí no mundo, deve ter alguma, mas era mais ou menos isso. Você entra lá, só tem, já foi num lugar que só tem rico, já foi naquele condomínio de luxo, alguém já entrou naquele condomínio de luxo? Quem já entrou? Nos Estados Unidos tem uma cidade chamada Beverly Hills, diz que lá só gente magnata. Devia ser sinal de sério. Só gente ricaça. Então era um lugar onde as pessoas olhavam para o outro, cumprimentavam para o outro, e como é que está a sua vida? Está tudo bem, fiz mais negócio, ganhei mais tantos dinheiros, tantos tal. Não tinha necessidade naquela cidade, financeiramente falando. Mas espiritualmente eles estavam acabados. Jesus disse para eles assim: olha, vocês precisam comprar vestes brancas de mim. E aqui eu queria trazer uma palavra para você sobre o que é as vestes brancas na Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, verso 14. Olha essa visão que João está tendo. Apocalipse capítulo 7, verso 14. Como eu deixo, pastor, a minha veste branca? O que significa veste branca? Olha o que diz o texto, Apocalipse 7, 14. Diz assim: respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro são aqueles que têm as vestes brancas como a neve. Irmãos, esta igreja era uma igreja que achava que as suas ações purificavam as suas vestes. Eles achavam que as suas obras sociais, que os seus cânticos, os seus cultos mantinham as suas vestes brancas. No entanto, Jesus fala assim: vocês precisam comprar vestes brancas. Em outras palavras, vocês precisam entender que quem deixa a veste de vocês branca não são as suas obras, é o meu sangue. Sabe, irmãos, as pessoas muitas vezes elas vêm para a igreja e a Bíblia fala que nós fomos chamados para as boas obras. Eu e você fomos levantados para a prática de boas obras. A Bíblia fala isso. Todavia, irmãos, nós temos que entender que o nosso pecado não será lavado ou limpo pelas nossas obras. Toda maravilha que existe, que alcançou a nossa vida, só alcançou porque um dia Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós. Sabe, irmãos, esta igreja havia perdido essa perspectiva. E agora eu vou te perguntar uma coisa: uma pessoa que está sem roupa, ela está o quê? Nu. E uma pessoa que está nu, o que acontece com ela? Está exposta. Todo mundo está vendo as suas vergonhas. Era isso que Jesus estava vendo. Eles não viam. Eu vou contar uma história para vocês, que é uma história muito antiga. A história da roupa do rei. Quem conhece essa história? Alguém conhece? Olha que legal. Ninguém conhece, então é a história certa. A história diz o seguinte: um certo rei, um reino muito longínquo, ele estava meio entediado, porque já tinha tudo, já tinha conquistado vários reinos, já tinha feito grandes obras, e ele estava meio entediado. Um dia, chegando no seu reinado, um
um alfaiate que dizia ser um dos maiores alfaiates do mundo. E esse alfaiate tinha fama de fazer roupas mágicas. E esse homem chegou diante do rei e falou assim: eu vim aqui, ó rei, porque eu vim com o objetivo de fazer uma roupa para você. E o rei ficou assim, pasmo, você pôs muito bem, então faça uma roupa, mas eu quero uma roupa diferente de tudo que eu tenho. Ele falou assim: claro, eu vou fazer. Passados alguns dias ele chega diante do rei e vem com um cabide vazio assim. E o rei olhou aquilo e falou assim: o que está acontecendo? Ele falou assim: rei, eu fiz uma roupa para você especial. Esta roupa, rei, só é possível ser vista pelas pessoas inteligentes. As pessoas ignorantes não conseguem enxergar essa roupa. Então, na hora que ele mostrou o cabide, você gostou? O rei falou: nossa, ela é linda. Ela é muito linda. E aí os copeiros, os funcionários do rei começaram a ver: aí vocês estão vendo a roupa como ela é linda? Eles falaram: claro, rei, que roupa maravilhosa. Então vem aqui, rei, vamos colocar essa roupa. O rei vai tirar, fica totalmente pelado. E aí o cara faz assim, para lá e para cá: agora você está vestido, rei, você pode desfilar por aí. E aí ele falou assim: olha, porque você fez essa roupa, eu vou dar para você metade da minha fortuna. Porque nenhum rei do mundo tem uma roupa como esta. E ele deu a metade e aquele homem pegou o dinheiro e foi embora. Aí o rei saiu desfilando pela cidade pelado. E aí, na frente o homem falava: eis o rei, sua nova roupa. Somente os mais inteligentes podem ver a roupa. Aí o pessoal: oh, que roupa maravilhosa, que roupa linda. E o rei andando pelado pela cidade. Quando de repente uma criança no meio da multidão grita: oh, o rei está nu. Aí todo mundo olhou um para o outro e falou assim: e não é que está mesmo? Ou seja, o rei viu que ele foi enganado. Irmãos, quantas pessoas não fazem isso? Laodiceia fazia exatamente isso. É uma pessoa que olha para si mesma, que tem uma falsa autoimagem. Às vezes você pode achar que está com a sua vida muito boa diante dos olhos das pessoas, mas não sabe que na verdade as suas vergonhas estão expostas. Esta era uma igreja que Jesus falou: vocês precisam comprar de mim vestes brancas para tapar a sua vergonha. São vestes de santidade. São vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Vocês precisam voltar a crer que o meu sangue purifica vocês de todo pecado. Uma outra coisa que ele fala no verso 18 é o seguinte: ele diz: aconselho que compre roupas brancas para que não vergonhe sua vez e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Como eu disse para você, Laodiceia era o centro na época da medicina ocular. Lá tinha clínicas que trabalhavam com a vista que nenhum lugar em Roma tinha. Então eles conheciam muito bem da questão da saúde das vistas. Agora Jesus vem para essa igreja e fala assim: olha, vocês precisam de colírio, comprar colírio de mim. Porque o que ele estava querendo dizer? Se vocês têm orgulho, porque a visão que vocês têm acerca de você mesmo é uma visão errada. Sabe, irmãos, e aqui eu queria falar com vocês sobre o que é que faz um crente enxergar. Você já parou para pensar nisso? O que é que abre os nossos olhos? Aliás, vou mudar a palavra, não é o que. Quem abre os nossos olhos? Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Olha o que diz aqui. João 16, verso 13. Olha o colírio que Jesus está recomendando para o povo. Nós precisamos desse colírio, irmãos. Sem esse colírio nós não enxergamos nada. Olha o que ele diz aqui. João 16, 13. Amém, igreja? Todo mundo achou? Olha o que diz. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Deus.
Esse é o colírio que nós precisamos. Este é o colírio que Laodiceia precisava. Irmãos, eu posso pegar a Bíblia. Quantas pessoas hoje falam assim, pastor, eu olhei a Bíblia tantas vezes de capa a capa, mas até hoje não aprendeu nada, porque está lendo com a lente errada, não está usando o colírio do Espírito Santo, porque é Ele, segundo a Bíblia, que nos guiará em toda a verdade. É Ele que abre o meu e o seu entendimento. Amém, igreja? É o Espírito Santo. A Bíblia fala que é Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Irmãos, eu posso pregar a palavra de Deus para vocês aqui a noite inteira. Se aqui alguém não entender a palavra, significa que o Espírito não discerniu para você. Porque nós precisamos ler. Às vezes a pessoa pergunta, pastor, como é que eu leio a Bíblia? Eu sempre falo, irmão, não leia a Bíblia como um jornal, porque um jornal ele é apenas informativo. A Bíblia não contém apenas informação, a Bíblia contém conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus deve ser discernido espiritualmente, porque a Bíblia fala que as coisas da carne, elas são discernidas pela carne, mas as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. Então essa igreja era uma igreja que não tinha mais vida com o Espírito Santo. Irmãos, quantas igrejas hoje no Brasil e no mundo afora, que são igrejas que têm cultos belíssimos, irmãos, cultos maravilhosos, cultos, sabe? E o problema que eu vejo aqui é o seguinte, as pessoas elas estão confundindo, sabe? As pessoas estão achando que cultos emocionais, cultos com muita música, cultos que tem muita dança, muito louvor, muita emoção, tudo isso significa que é o Espírito Santo que está ali. Nem sempre isso. Nem sempre. Porque o Espírito Santo não é discernido por essas movimentações, mas o Espírito Santo é discernido na vida da igreja quando a vida da igreja é transformada. Uma igreja transformada, ela vive de uma forma diferente. Sabe, essa igreja aqui, ela estava cega. Ela cantava para ela mesma, ela louvava para ela mesma. Sabe, ela não enxergava a sua real situação. E muitas vezes, irmãos, o que nós precisamos é de pedir ao Espírito Santo, Senhor, me dê olhos para enxergar. Me ajude, abra os meus olhos para ver aquilo que o homem não consegue ver. Agora, vamos falar do perfil dessa igreja um pouquinho. O perfil de Laodiceia, aparentemente, nos nossos dias, seria um perfil muito favorável, irmãos. Porque era uma igreja com autoestima. Não é isso que está aprendendo hoje nas técnicas aí? O pessoal sabe que essa igreja dá autoestima hoje. Não, você tem que entrar na igreja e se sentir bem. Não, eu estou aqui, estou para cima, né, e tal. É uma igreja de autoestima. Teologicamente correta essa igreja, não tinha problema teológico nessa igreja. Ela era uma igreja rica doutrinariamente falando. Ela era uma igreja próspera financeiramente falando. Ela era uma igreja autossuficiente porque ninguém precisava de sustentar ela. Ela mesmo se sustentava com as pessoas que estavam lá. Moralmente respeitada e admirada pela sociedade. Se você fosse pegar uma igreja dessa e botar nós tempo hoje, você fala assim, essa é uma igreja modelo. Igreja top, capa. Todo mundo quer ser uma igreja dessa. Mas vamos fazer uma análise do que Jesus está ensinando em relação a essa igreja? Vamos contrapor? Ela era uma igreja com autoestima, na visão dela. Para Jesus, ele vai dizer que ela era uma igreja infeliz. Olha o que está dizendo aí. O verso 17. Você diz que é rica, próspera, não precisa de coisa alguma. E não percebe que é infeliz. Então, se ela se achava que tinha autoestima, Jesus disse, vocês não têm autoestima nenhuma, vocês são iludidos, vocês são infelizes. Ela se achava também, como eu falei agora há pouco, uma igreja teologicamente rica. Jesus diz, vocês são miseráveis. Vocês são miseráveis. Ela se achava uma igreja muito rica, próspera financeiramente, materialmente falando. Jesus diz, vocês são pobres. Vocês são pobres. Ela se achava uma igreja autossuficiente, que não precisava de nós, de ninguém, não precisava de Deus. Jesus fala assim, vocês são cegos. E por último, ele se achava uma igreja moralmente respeitada e admirada pela sociedade. Jesus disse, vocês estão pelados, vocês estão nus, vocês precisam comprar minhas vestes brancas. Sabe, irmãos, uma coisa que Cristo não tolera. Cristo tolera muita coisa. Cristo, ele ama a sua igreja de uma forma, mas o Cristo não aceita uma igreja apática. Uma igreja morna.
Cristo não aceita, irmãos. Irmão, quero dizer para você que isso atinge todos nós. Eu falava para a Carla, às vezes a gente começa na fé de uma maneira, muito empolgado, entusiasmado, querendo fazer a obra de Deus, com fogo no coração, aquele fogo do Espírito Santo, que a gente quer pregar até para os postes. A gente está aí falando de Jesus para as pessoas, quando a gente se converte, e fala para todo mundo, e aí o tempo vai passando, daqui a pouco já não prega mais para tanta gente, daqui a pouco já não lê mais a Bíblia, daqui a pouco nem ora mais. Daqui a pouco a gente está morto. E segundo o próprio texto, morto é vomitado. Jesus não precisa e não aceita uma igreja apática. Porque igrejas apáticas para Cristo lhe causam náuseas. O que é uma igreja apática, pastor? É uma pessoa, é uma igreja que as pessoas estão na mesmice espiritual. É uma igreja que o crente vem e volta para casa toda semana, várias vezes vai e volta para a igreja, mas nada muda na vida dele. Ele está no piloto automático, ele não tem diferenciação nenhuma. Ele faz assim, ele vem no culto porque ele tem que vir. Ele não tem um calor no coração, ele não tem um desejo por Deus, ele não tem aquela palavra que o salmista fala assim: a minha alma tem sede de ti, como a costa anseia pelas águas. Irmãos, nós precisamos de ter fome e sede de Deus, porque Deus é o nosso alimento, é Ele que é o nosso alimento, Cristo é o nosso alimento. Ele diz: eu sou o pão da vida, quem de mim comer jamais terá fome. Eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. E muitas vezes, irmãos, nós estamos como essa igreja. Uma igreja mesmice, um cristão mais ou menos. Já viu um cristão mais ou menos? É isso aí, era a igreja de ser um cristão mais ou menos aí, mais ou menos. Está mais para menos do que para mais. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, é aquela historinha. O cristão não pode ficar em cima do muro, irmão. Porque o muro é do diabo. Ou você está do lado de Deus, dizendo assim, quem não está, quem comigo não ajunta, espalha e ponto final. Não tem jeito, irmão. Então a gente não pode ficar em cima do muro com Cristo. Ou nós estamos com Ele, ou nós vivemos por Ele, ou nós entregamos a nossa vida a Ele, amamos Ele, fazemos tudo por Ele, ou nós ficamos no muro. E não dá certo ser um crente mais ou menos, irmão. Não dá certo. Um crente que não tem fervor, não tem entusiasmo, não tem brilho nos olhos. Irmão, eu lembro, muitas vezes, eu falo isso, muitas vezes de mim mesmo, né? A gente precisa voltar a ter isso. Sabe, eu me lembro quando eu me converti, porque os irmãos que me conhecem da minha época quando eu me converti, de Diaema, Sandra, Irmã Ieda, alguns que estão aqui me conhecem da minha época que eu me converti. Então, naquela época, quando eu me converti, havia um desejo no meu coração muito grande naquela época. Não que hoje não há um desejo, mas é que a gente tem que se esforçar mais, porque o tempo vai passando. E quando a gente se converte, nós somos crianças na fé. E agora nós somos adultos, então o esforço é maior, a dedicação tem que ser maior. Eu não posso me relacionar com Deus hoje como eu me relacionava da mesma forma antes. Eu preciso me dedicar mais. Por quê? Porque agora eu não sou mais uma criança na fé, eu sou um homem. Eu sou um homem. Sabe, a gente precisa se entregar a Deus. Eu fico lembrando que hoje, quantas pessoas que estão mortas, não tem mais quebrantamento. Às vezes a gente vem para a igreja, irmão, e a gente não tem mais coração quebrantado, não chora mais pelo nosso pecado, não sente mais tristeza pelo nosso pecado. Quando a gente faz alguma coisa errada, eu sempre falo, irmão, quando você faz alguma coisa errada e aquilo não te incomoda mais, tome cuidado, você já está morto. Você não percebeu. Porque o pecado tem que incomodar, tem que entristecer o nosso coração, irmãos. Pessoas que não têm fome da busca de Deus, não têm fome da presença de Deus, não buscam Deus nas madrugadas, não têm fome espiritual, vida espiritual de oração, não se santifica, não levam uma vida de amor e serviço a Deus. Não temos uma vida piedosa. Irmão, ser um cristão é abarcar isso, é viver por isso. Eu estou falando aqui para... Essa pregação não é para os irmãos, essa pregação é para todos nós, irmão, inclusive para mim. Todos nós precisamos nos dedicar mais, todos nós precisamos buscar mais a presença de Deus. Do contrário, nós cairemos no mesmo erro de Laodiceia. Nenhum de nós, irmão, pode chegar aqui e falar assim, eu já não preciso de mais nada, eu estou pronto. Irmão, no dia que eu chegar aqui e achar que eu estou pronto, eu não sigo mais para ser pastor de vocês.
Porque nenhum de nós está pronto e só vai ficar pronto no dia que Cristo voltar para nos buscar. Até lá, todos nós estamos em preparação. Todos nós estamos sendo desenvolvidos no Senhor. Amém, igreja? É isso aí. Deus não suporta cristãos mornos. Por que, pastor, que ele não suporta? Irmão, vamos pensar aqui comigo. Pensa comigo. Qual é a sua reação quando você vai no aniversário? Você vai lá na loja, você vai no aniversário, você compra um presente, você vê lá o mais caro, o melhor de todos. E você fala assim, cara, essa pessoa vai amar esse presente. Aí você compra aquele presente. E na hora que você entrega a pessoa, a reação da pessoa é uma reação de desdém. Como é que você se sente? Você se sente péssimo. Você se sente péssimo. Você fala assim, cara, que cara ingrato. Rapaz, eu gastei meu salário todo nesse presente aí para dar para ele. Eu botei nesse cara ingrato. Agora imagine, se a gente fica assim por causa de um presente que a gente dá para uma pessoa, imagina como fica Cristo, que entregou a sua vida por nós. E muitas vezes olha para nós e não vê a gente se dedicar. Não vê a gente orar, chorar, clamar a Ele, falar com Ele, se humilhar diante dEle, dizer, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, Senhor me ajuda porque eu sou homem falha, eu sou mulher falha, eu preciso de Ti, Senhor, põe fogo no meu coração, aviva, Senhor, a minha vida espiritualmente, eu quero ser um homem diferente nessa sociedade tão má, Senhor. Irmãos, nós precisamos buscar isso em Deus. No dia que isso acabar no meu coração, no seu coração, então nós entramos na mornidão espiritual. Nós podemos estar cometendo o mesmo erro de Laodiceia. E se nós não abrirmos o olho, nós vamos ser vomitados da boca de Deus. Nós não podemos aceitar sermos um cristão mediano, uma igreja mediana. Precisamos de ter fervor espiritual. Agora preste atenção nessa igreja, irmão. Uma coisa me chama a atenção nessa igreja que é muito triste. E isso está lá no último verso. Preste atenção. Verso 20. Diz assim. Ele começa, preste atenção. Ele está chamando a atenção de Laodiceia. Diz assim, eu estou à porta e bato. Você sabe o que você está vendo aqui, irmão? Eu vou dizer para você. Laodiceia diz assim, eu estou rico, não preciso de mais nada. Mas você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que ele está fora da igreja. Que ele está do lado de fora, esperando alguém abrir a porta, ele está batendo. A igreja não estava mais com Cristo e eles nem perceberam isso, que Jesus já tinha saído da igreja, porque eles colocaram ele para fora. Às vezes é o que eu e você fazemos, às vezes eu e você queremos, quando a gente resolve fazer as coisas do meu jeito, eu vivo a vida do meu jeito, o pastor está falando que a palavra assim, mas nada, eu faço o que eu quero. Nós estamos dizendo, Cristo, fica para fora da porta. E ele está lá batendo, ele está do lado de fora. Mas a igreja aqui nem percebeu que ele já não estava mais lá. Sabe, irmãos, é muito triste isso. Uma igreja cristã sem a presença do Cristo. É igual você imaginar o que eu posso dizer? Um jogador de futebol sem bola de futebol. Um jogo de futebol sem uma bola de futebol. Não tem como, irmãos. Como é que joga futebol sem uma bola de futebol? Você não joga futebol. Uma igreja cristã, Cristo tem que estar no centro da igreja. Sabe, irmãos, aqui o que está dizendo? Uma igreja que não tinha o Cristo vivo. Ele estava lá batendo na porta. E a igreja estava onde, pastor? Onde estava o olho da igreja de Laodiceia? Estava no seu umbigo. Não, eu sou abastado. Eu não tenho falta de nada. Eu tenho tudo o que eu preciso. O nosso templo é o melhor de todos. Nosso louvor é o mais bonito de todos. Os nossos pregadores são os melhores de todos. Ninguém tem o que nós temos. Ninguém faz as obras sociais que nós fazemos. Mas tudo que eles faziam era para eles mesmos. Não faziam nada para Deus. Jesus nessa noite está falando, será que nós não temos essa ação? Será que nós não estamos vivendo uma vida para nós mesmos, achando que estamos vivendo uma vida para Cristo? Quando você vem para a igreja, eu venho para a igreja, o que é que nós estamos vindo aqui? Estamos vindo para conseguir alcançar nosso objetivo ou estamos vindo à igreja porque nós amamos a Deus? Pergunte para você mesmo. Responda para você mesmo. Nós precisamos de um avivamento espiritual, irmãos. A igreja do nosso tempo, assim como Laodiceia, precisa de um avivamento espiritual.
E você sabe o que quer dizer isso? Avivamento não é barulho na igreja, não é bagunça, não é dança, não é manifestação, não é nada disso. Avivamento não é isso. Avivamento, isso que nós estamos vendo muitas vezes nas igrejas hoje, está sendo impelido pelo homem. O homem está fazendo reações, o homem está emocionalmente abalado e começa a criar mecanismos para emocionar as pessoas. Ele bota um logozinho ali que toca lá naquele lugar da pessoa, ele cria um teatro, ele faz uma presença de palco, ele bota uma luz negra e mexe com o camarada emocional. O cara entra na igreja, nem tem pregação, o cara já está emocionado. O que está acontecendo conosco? Isso não é avivamento, isso é produzido por homens. Avivamento não pode ser produzido